Ok, nossa primeira aula de geografia e nós vamos falar um pouquinho sobre localização e a leitura de mapas. Na nossa apostila vocês estarão vendo o mapa do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um estado pequenininho comparado ao nosso Brasil e a vários outros estados, e ele tem o formato de cachorro. Engraçado que eu falei isso para vocês antes de eu tirar licença, ou até mesmo antes de toda essa pandemia. A gente falou um pouquinho sobre como o Rio de Janeiro era. Até eu dei um trabalhinho para vocês no mapa e falei assim, vocês vão encontrar o Rio de Janeiro porque ele parece um cachorro. Ao todo, nosso país, Brasil, ele possui 26 estados e um Distrito Federal. Nosso país, Rio de Janeiro, nosso estado, o Rio de Janeiro, ele fica na região sudeste. A gente falou sobre isso, está até no caderno de vocês, falando um pouquinho sobre o sudeste. O sudeste é composto por 4 estados, Minas Gerais, que é o maior, Espírito Santo, que é o São Paulo, que é o segundo maior, Espírito Santo, e o nosso que é o menorzinho, Rio de Janeiro. Ok. Daqui eu vou falar sobre 4 cidades que são importantes. Deixa eu pegar a caneta aqui. 4 cidades que são importantes, tá? As capitais de cada estado. O que são as capitais? É aquela cidade de referência, por exemplo. É a cidade principal de cada estado. Cada estado possui várias cidades. Tem várias cidades dentro dela. Só que tem uma cidade que é aquela principal. É lá onde fica o governador. É lá onde fica o governo da cidade. E é lá que normalmente se concentra toda a questão financeira, todo o polo financeiro da cidade. Então, assim, os maiores bancos ficam naquela cidade, normalmente os maiores shows acontecem naquela cidade, porque é a cidade de referência, a cidade principal do estado. Então, Minas Gerais, a capital dele é, que a gente chama de BH, mas é Belo Horizonte. Quando a gente fala assim, a maior cidade do estado, não quer dizer que a extensão dela é maior. É porque ela tem maior população, tá? Ela a cidade de Belo Horizonte, eu não tenho nem certeza em dizer para vocês se ela é a maior cidade ou não. Mas ela é a cidade com maior população no estado de Minas Gerais. São Paulo tem a capital que é São Paulo. Então tem. Não vamos confundir. Você tem o estado de São Paulo e tem a cidade de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo existem várias cidades e uma dessas cidades é São Paulo. Espírito Santo tem uma cidade que chama Vitória, que é a capital. Que tem uma curiosidade. Vitória é uma ilha. A cidade de Vitória é uma ilha. Só existem 2 capitais que são ilhas em todo o nosso Brasil. Que é a capital Vitória e a capital Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, tá? É uma curiosidade, tá bom? E Rio de Janeiro, qual é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Já vou facilitar a vida de vocês da seguinte forma. Os únicos estados em que suas capitais têm o mesmo nome é São Paulo e Rio, tá? E daí a gente vai conversar. Nós vamos focar aqui, hoje. Em outras aulas, talvez a gente vai falar sobre outros. Eu vim falar sobre todos os outros nossos vizinhos, porque esses 4 estados compõem a região sudeste do nosso país. Nosso país é dividido entre região sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste. São 5 regiões. Se eu tenho certeza, se vocês assistiram às aulas da nossa escola, desde o primeiro dia de aula, se eu não me engano, na segunda semana de aula, eu dei essa matéria. Falei sobre todas as regiões do nosso estado. Falei sobre todos os estados da nossa federação, do nosso país. E fui colocando lá os estados de cada região. Então tem no caderno de vocês, quando vocês forem procurar lá em geografia. Ok.
Nós vamos falar muito sobre isso daqui. Então eu vou apagar todos os outros e a gente vai focar aqui no Rio de Janeiro, ok? Vamos lá. Como eu falei, o estado do Rio de Janeiro se encontra na região sudeste. Então eu vou fazer um quadrado imenso aqui. Vou pegar até uma caneta de outra cor. Para a gente conversar um pouquinho. Isso se chama localização, para vocês saberem onde é que vocês estão no mundo. Esse daqui é o nosso país, Brasil. Ó, esse quadrado maior aqui. Como eu falei para vocês, dentro do Brasil existem 26 estados. Mas nós vamos falar sobre um estado só. Por enquanto. Por enquanto, tá? E nós vamos falar sobre o estado onde nós moramos, que é o estado do Rio de Janeiro. E aí, quem é o governador do estado do Rio de Janeiro? Tá aí nas mídias, tá no coronavírus também, que é o Witzel, é o governador. Aí você fala assim, é Crivella. Não, Crivella é prefeito da cidade. O governador, ele governa todas as cidades do estado. Então, por exemplo, se eu for para Mangaratiba, quem será o governador do... Mangaratiba é uma cidade que pertence ao estado do Rio. Lá o governador manda alguma coisa lá? Sim. Se eu for para Barra da Tijuca, não. Barra da Tijuca é um bairro. Se eu for para Itaguaí é uma cidade. Lá o governador pode mandar e desmandar? Pode, porque pertence ao estado do Rio. Duque de Caxias é uma cidade que pertence ao estado do Rio. Rio de Janeiro é uma cidade que pertence ao estado do Rio. Então, vamos lá. Em Duque de Caxias, nós temos um governador que também está com Covid-19, né? Governador não, também temos um prefeito que também está com Covid-19, que está internado. Esse prefeito é o mesmo prefeito da cidade do Rio de Janeiro? Não. Mas o governador de lá é o mesmo governador da cidade do Rio? É. Porque ele manda no estado do Rio. Agora, na cidade Rio de Janeiro, quem é? Cidade de Rio de Janeiro? Quem comanda a cidade? Aí sim, é o Crivella. Normalmente, estado, a gente escreve, para não confundir, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, para não confundir, no estado a gente coloca a sigla do estado. A sigla do estado é RJ. Então, todas as vezes que vocês forem ver RJ, se refere ao estado do Rio. Quando tiver escrito Rio de Janeiro, se refere à cidade. Tá? Então, quando eu falo assim, botei RJ, eu posso estar falando de Duque de Caxias, de Itaguaí, de Mangaratiba, posso estar falando de Paraty, de Petrópolis, de Teresópolis, qualquer uma dessas cidades. Quando eu falo Rio de Janeiro, aí não, eu posso estar falando de Santa Cruz, eu posso estar falando lá da Barra da Tijuca, porque são bairros que pertencem à cidade, né? E daqui a gente vai para o bairro. Eu vou botar o bairro de vocês, e não o meu, porque eu estou falando de Campo Grande, que é um outro bairro, mas eu vou botar o bairro de vocês, vamos lá aqui, ó, Santa Cruz. Aqui. Vocês estarão vendo que o trabalho que vocês irão fazer no livro é o seguinte. Vocês vão estar colocando, se eu não me engano, o trabalho é assim, tá? Depois vocês dão uma olhadinha ali para corrigir. Se eu estiver falando uma informação a mais, é só mais uma que está indo, mas é basicamente isso. Vocês terão mais ou menos isso daqui, uma estrutura como essa aqui, em quadradinhos. Se eu não me engano, na apostila está toda colorida. E vocês terão que colocar o estado aonde vocês moram, a cidade qual vocês moram. Gente, entendeu? Uma cola, tá? Vou botar até outra coisa aqui depois. O bairro ao qual vocês moram e depois, se eu não me engano, tem a rua a qual você mora, que é o nome da rua. Agora, vamos relembrar um pouquinho das nossas aulas sobre substantivos? Vocês estão vendo que tá tudo com letra maiúscula, né? Porque, sei lá, são substantivos próprios. Então, tudo é com letra maiúscula. Rio de Janeiro, janeiro não é com letra minúscula, não. Letra minúscula janeiro é o mês 1 que já passou. Janeiro, mês de janeiro, já passou. É com letra minúscula. Letra maiúscula é o nome da cidade, Rio de Janeiro. Então, vocês vão estar colocando lá. Ah, Tia Ive, tá pedindo para colocar o estado. Eu posso botar RJ no estado? Claro que você pode, tá? Mas não esqueça que cidade você não bota RJ, tá? Você escreve Rio de Janeiro.
o bairro do qual você está, e aqui vocês vão botar, se eu não me engano, aqui vocês vão botar a rua, tá? Que é um outro quadrado que tem, que vocês vão escrever a rua. Rua também é com nome maiúsculo, tá? Porque é um substantivo próprio, tá? Se, por exemplo, se o nome da tua rua tiver nome duplo, como Francisco Bicário, que é uma avenida no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Francisco e Bicário é com nome com letras maiúsculas, tá? Porque é o nome completo da rua, então não esqueçam, tá? Tem que estar com letra maiúscula. Tá? O trabalho é mais ou menos esse. Vocês também estarão vendo que terá um mapa que vocês vão pintar a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela não é um cachorro, ela é menorzinha. E vocês estarão vendo que vocês estão vendo essa imagem do mapa da cidade o tempo inteiro nos jornais, né? Que estão falando sobre Covid e tal, sempre está aparecendo. Então é legal vocês também acompanharem os jornais e verem, né? O jornal o RJTV mostra direto isso, né? Direto o mapa do estado e mostra também o mapa da cidade do Rio pintadinho, para vocês estarem prestando atenção como é que é importante vocês se localizarem, para vocês saberem onde vocês estão. No mapa dá para vocês verem. No livro, na apostila, tem um mapinha bonitinho, bem legal, e vocês vão conseguir comparar nos jornais que vocês estiverem assistindo, para vocês verem se realmente isso que a gente está falando é verdade. Se realmente o mapa lá do estado do Rio de Janeiro parece um cachorro mesmo, e o mapa da cidade do Rio de Janeiro não tem nada a ver com cachorro. E vocês estarão vendo que tem várias outras cidades por ali. É bacana vocês verem, né? É bem legal, tá? Boas atividades para vocês. Essas atividades de geografia, ela é facinho e ela é rápida de fazer, mas precisa prestar atenção. Outra informação importante antes de eu terminar. Nada no mapa se pinta de azul, só pinta de azul o mar. Então vocês podem pintar o mapa de qualquer cor, menos azul. Não se usa azul para pintar terra, tá? Isso é importante para vocês saberem na hora que vocês forem pintar o mapa. Então vocês podem pintar qualquer cor, pode pintar lá texturizado, fazer coloridinho, fazer risquinho, fazer bolinha, pintadinho, mas não pode pintar nada de azul, tá? Nada de azul. Boas atividades para vocês e bons estudos.